Olá, eu sou o Ângeles, sou aluno da Faculdade Unicesumar, do Polo Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Eu estou inscrito sobre o RA 2117 65855. Sou aluno do curso Bacharel em Teologia e neste momento eu quero apresentar para vocês um trabalho que foi proposto, trabalho mapa, da disciplina Pregação e Práticas Ministeriais. Trabalho qual se dá em preparação de um sermão expositivo e assim pregar este sermão. E o sermão que eu quero aqui desenvolver, ele tem como título Um Amor que nos traz a vitória. Sermão o qual eu quero aqui trazer para reflexão sobre a carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1 ao 21. E eu vou estar lendo aqui para a gente iniciar esta mensagem. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade, o espírito do erro. E o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é a caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nós amamos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é a perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual é ele? Somos nós também neste mundo? Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, o qual não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Queridos irmãos, nós temos aqui uma carta com muitas orientações valiosas. Orientações a qual, com base em evidências internas, provavelmente foram redigidas pelo apóstolo João em meados dos anos 90, para as igrejas que se encontravam próximo a Éfeso. Igreja qual se encontrava em um momento de ataques. Já não mais ataques externos, imperadores e judeus, mas sim influências internas contrárias aos ensinos dos apóstolos. Ensinos que se davam por meio de falsos mestres chamados gnósticos. Mestres que se consideravam um tipo de elite espiritual dotados de um conhecimento incomum aos cristãos. Estes estavam infiltrados no contexto da igreja e ensinavam que a matéria era má e o espírito essencialmente bom, assim negando a encarnação de Cristo e a ressurreição. Diante disso, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, se sente impelido a orientar essas igrejas, pois de certo modo eles já estavam causando um certo dano à igreja de Cristo Jesus, pois seus ensinos não só estavam contaminando, como também pervertendo o entendimento acerca dos ensinos de Cristo. Vemos que o apóstolo João desenvolve este capítulo, e também de certo modo a carta como um todo, levando
aos crentes dessas igrejas a aprenderem a discernir os falsos espíritos, se são de Deus ou não, por meio do conhecimento de Deus. Conhecimento ao qual é manifesto e comprovado pela prática do amor. Ao ler esta carta e se deparar com essa problemática, notamos que tais afronta à igreja de Cristo é algo que ainda hoje é manifesto, fazendo com que tais orientações e ensino do apóstolo João não só nos traz lições, como também passa a ser de suma importância a sua prática nos dias atuais, assim contribuindo para termos êxito em nossa caminhada. Iniciando ali o versículo 1, nós percebemos que o apóstolo ele faz um apelo amável aos seus irmãos. Um apelo para que não caiam em todo engano e não dê crédito ao todo engano. Aquele que se levanta rogando para si uma autoridade, se fazendo, dizendo que aquilo que ele tem é de Deus. Então o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele roga com uma palavra de amor, amados, no sentido para dizer que muitos falsos profetas já têm se levantado, e ele faz este apelo para antes provar esses espíritos se são de Deus ou não. Interessante que esses falsos mestres que começaram naquele período continuam agindo ainda hoje. O apóstolo João aqui ele faz um alerta à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito de que havia um espírito que poderia ser de Deus ou não. E estes já haviam se levantado. E o interessante é que isto a gente vê na história, que esse falso espírito que age diante das pessoas, por meio de homens, ele continuou agindo na história e continua agindo nos dias de hoje. Continuando ali no versículo 2 e 3, ele dá alguma orientação, um desenvolvimento, com um método de os pôr à prova. Ele diz, aquele que confessa que Jesus veio em carne, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e eis que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Queridos irmãos, aqui o apóstolo João dá uma orientação de como provar esses falsos espíritos. Como os gnósticos criam que a carne era má e o espírito essencialmente bom, aqui o apóstolo João está dando uma orientação de como provar esses espíritos, dizendo, ora, se eles reconhecem que Jesus veio em carne, logo esse espírito é de Deus. Se não, não é de Deus. Porque uma vez que a gente nega que Cristo não veio em carne, não veio como filho de Deus, nós negamos a sua obra redentora na cruz. E interessante que esse espírito que já estava agindo naquele momento, aos dias de hoje continua agindo. Talvez não de uma forma de negar que Cristo não vieste em carne, mas de outras formas. Porque esses espíritos malignos que estão por detrás de pessoas, de falsos mestres, geralmente eles se utilizam do artifício de negar a divindade de Cristo direto ou indiretamente. E isso a gente percebe ao longo da história, essas práticas desses falsos mestres, de uma certa forma, atacando a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando ali no versículo 4 e 6, ele dá alguma orientação dizendo, filhinhos, já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo não são, porque por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conheceremos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Podemos assim perceber, diante dessa orientação do apóstolo João, que lutar contra essas heresias, esses falsos mestres, tornam a caminhada com Cristo, o nosso compromisso para com a obra, um tanto quanto desgastante. E quem sabe até frustrante e desanimador. E diante disso, o apóstolo João vem com essa palavra dizendo que
sois de Deus e já tendes vencido o maligno. Ele vem com uma palavra para nos dar o ânimo e crer que em Cristo Jesus nós já temos a vitória. Porque quem sabe esta igreja já estava desanimada com tantas heresias que estavam entrando dentro da igreja, pervertendo os caminhos do Senhor. E ele traz essa palavra nos orientando e nos dizendo que se somos de Deus já temos vencido o maligno. E assim tendo a capacidade principalmente de discernir se o Espírito é de Deus ou não. E continuando no versículo 7 e 8 ali, nós podemos perceber algo interessante. Até o presente momento, o versículo 6, o apóstolo João estava tratando a respeito dos falsos mestres. E ao ler este capítulo, nós percebemos que aparentemente ele fez uma mudança abrupta do tema, da temática. Ele estava falando dos falsos mestres e, parecendo de uma forma um tanto quanto abrupta, ele passa para o tema do amor. Mas podemos assim dizer que há uma ligação do tema, falso mestre e amor. Porque é impossível tratar dos falsos mestres sem tratar do tema amor. Nós notamos que a carta como um todo, ele fala da temática amor. Notamos que no capítulo 4 ele inicia falando sobre os falsos mestres e depois ele volta para essa temática. Porque é impossível, irmãos, dar orientações a respeito de falsos mestres, falsos ensinos, pessoas que estão sobre a direção de um falso espírito, sem falar a respeito do amor. Matthew Henry, em seu comentário bíblico, neste versículo, na carta de João, capítulo 4, versículo 7 e 8, ele diz algo interessante. Ele diz, assim como o Espírito da verdade é reconhecido pela doutrina, assim espíritos são provados. Aqueles que verdadeiramente são de Deus são reconhecidos pela prática do amor. O que ele quer dizer com isso? Que assim como o Espírito da verdade é reconhecido pela doutrina, ou seja, a prática do amor, logo os espíritos são provados verdadeiramente se são de Deus pela prática deste amor. Uma vez que eu tenho Deus na minha vida e o Espírito que está agindo na minha vida, logo eu vou manifestar a essência deste Deus. E tem como em sua essência, como um Deus, amor. Então uma das formas de provar os espíritos é olhando para a sua vida prática. E nós percebemos que no Novo Testamento, a palavra amor, este vocábulo, é falado, é citado para mais de 50 vezes e não diferente na carta de 1 João, muitas as vezes é falado a respeito do amor, porque é um tema principal, indispensável para que não só a gente possa reconhecer os falsos mestres, mas também possa fazer uma análise em nossas vidas se verdadeiramente nós somos de Deus e que o Espírito que está por detrás de nós é o de Deus, pela prática do amor. Porque a palavra do Senhor diz que Deus é amor. E uma vez que eu estou em Deus, eu vou manifestar esta essência. E os falsos mestres, uma vez negando este fruto, negando a manifestação do amor, logo nós saberemos que realmente não é o Espírito de Deus que está agindo sobre a vida deles. Porque o falso mestre e o espírito que age por detrás dele é um espírito egoísta, é um espírito amante de si mesmo, é um espírito presunçoso. Um espírito o qual tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, como diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, o qual mostra ali que nos últimos tempos haveria dias trabalhosos, que o amor de muitos se esfriaria. E isso cabe uma análise para nós mesmos se nós não estamos manifestando esse espírito do mundo, o qual o amor tem se esfriado, o qual tenho amado mais a mim mesmo. Amém, irmãos? Continuando ali, do versículo 9 ao 19, o apóstolo João começa a discorrer ali. E interessante que aqui ele evoca um ensinamento, um versículo lá do seu evangelho. Evangelho de João, capítulo 3 ao 16.
o qual ele evoca um ensinamento nos trazendo o entendimento de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é este o Deus o qual nós servimos. Um Deus que se dá em favor de pecadores. Um Deus que se sacrifica, que deu o seu filho em favor de pecadores. E logo, uma vez entendendo a essência deste Deus, entendendo quem é este Deus, logo nós nos encontraremos seguros. Porque como diz dentro deste contexto, do versículo 9 ao 19, que o amor traz uma segurança. O amor lança fora todo o medo. E nós devemos nos apegar a saber que já temos vencido o maligno, já temos vencido o mundo. E também nós temos este Espírito sobre a nossa vida, esse Espírito que está disposto a se sacrificar por nós mesmos. E isso nos faz ter segurança em Deus. Continuando no versículo 20 ao 21, aqui ele traz uma orientação de que o verdadeiro amor, uma vez que eu sei que o Espírito que está agindo na minha vida é o Espírito de Deus, este amor ele vai ser manifesto por práticas de vida. A palavra aqui nos diz que nós não devemos amar somente em palavras, mas em práticas. Então quem verdadeiramente ama Deus, quem verdadeiramente experimentou este Deus, quem verdadeiramente está sob a influência desse Espírito, logo vai manifestar tudo isso na prática, na vida prática, que é o amor. Porque Deus é amor. E logo uma vez que eu amo, como diz o versículo de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que tem que ter em nossas vidas, como bons servos de Cristo, o qual manifestam a essência deste Deus, essência que é amor. E continuando aqui, dentro disso, dessa prática, eu quero trazer uma ilustração que ilustra de uma forma interessante isso. Uma ilustração que se dá ali no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 26 ao 37, o qual Jesus propôs uma parábola. E esta parábola se dá aqui no versículo Lucas, capítulo 10, versículo 26 ao 37. E ele replicou: amarás ao que Jesus lhe propôs. O que está escrito na lei? Como tu interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou, respondendo corretamente: faze isto e viverás. E ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Deus: mas quem é meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais depois lhe roubaram tudo e espancaram, fugiram, abandonando quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuide deste homem, e se alguma despesa tiveres, a mais eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Declarou o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai, procede tu de maneira semelhante. Por meio desta palavra, irmãos, do Mestre e as suas instruções, aprendemos na carta de 1 João e temos a compreensão de que é impossível conhecer a Deus, ser de Deus, amar a Deus, sem antes amar o meu irmão e o meu próximo. Aqui Jesus contou uma parábola mostrando que o amor verdadeiro para com o próximo se dá em prática, no dia a dia, na circunstância ao qual nos encontramos. E assim seremos conhecidos se somos de Deus ou não, se estamos nele. E para concluir esta mensagem,
Diante disso, concluímos que verdadeiramente precisamos, para vencer o maligno e vencer os falsos profetas, os falsos ensinos e o mundo, só por meio de um conhecimento maior de Deus. Vencer os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinos e mostrar que verdadeiramente estamos em Deus só por meio de um conhecimento maior de Deus. Conhecimento o qual nos levará a manifestar sua essência, que é provada pela prática do amor. Pois nisto somos conhecidos que estamos nele, e ele em nós, assim nos dando a certeza e confirmação que estamos no caminho certo, e que por meio dele já temos vencido e lançado fora todo medo, pois maior é ele que está em nós. Assim como pessoas que morreram para o mundo e vivem em Cristo, que possamos passar a viver uma vida em comunidade, onde o amor de Deus é manifesto um para com os outros, não cerrando os nossos corações ao necessitado, mas tendo o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, pois sendo assim, não só criaremos um ambiente hostil para com os falsos espíritos, como também manifestaremos a glória de Deus, mostrando para o mundo que o que eles realmente precisam é de Jesus, pois a vida está nele, o Filho de Deus, o qual o Pai enviou e o deu como propiciação dos nossos pecados. O que verdadeiramente nós precisamos para vencer o mundo, para vencer os falsos ensinos e discernir e viver uma vida em agrado a Deus é manifestar a sua essência. A vitória, como diz o título, está no amor. Um amor que nos traz a vitória. Muito obrigado, Deus abençoe.